Este é o bate-pronto e a CBF comunicou o corte do atacante Antony da lista de jogadores convocados para os 2 jogos das eliminatórias após a divulgação de mensagens com ameaças do atleta à ex-namorada Gabriela Cavallin, o que o acusa de agressões físicas, e Fernando Diniz ligou para Antony para informá-lo. Os dois têm relação próxima desde que trabalharam juntos no São Paulo em 2020. Os jogadores e seu staff entenderam a situação e reconheceram que, diante da proporção que o caso tomou nesta segunda-feira, a decisão se fez necessária. Gabriel Jesus, do Arsenal, foi convocado para a vaga de Antony. E aí, Dal, que é uma medida, se desconvocaram ou deixaram de convocar o Paquetá por conta de uma denúncia, né? Essa denúncia contra o Antony também muito grave, né? Muito mais, inclusive. Ganhou proporções, o caso, porque primeiro havia alguns rumores, agora provas bem contundentes contra ele, né? Esse é o grande ponto, né, Linha? Porque as provas são muito contundentes, né? E se a denúncia do Paquetá, que é no ambiente esportivo, e eu concordo em deixá-lo fora, a do Antony é no ambiente criminal. É pior ainda. Sim. É ainda mais grave o que aconteceu. Então, tinha que ser cortado. Tinha que ser, na verdade, não tinha nem que ter sido chamado, mesmo com essas... Porque já havia, né? Com a investigação em andamento. Já havia denúncia. Exatamente. Contra ele. Já havia denúncia. Agora foi só evidenciar as provas. Então, mais do que certo a situação, né? É o que eu falei. Até na época vi muita gente falando. Não convocaram o Paquetá por uma questão esportiva, uma questão que também é uma denúncia que também é de certa forma grave em âmbito esportivo, e mesmo assim ainda convocaram o Antony. Agora com essas provas não tem o que fazer, né? É difícil ele voltar para a seleção, né? Eu não sei qual vai ser a providência lá na Inglaterra que vão tomar contra ele também, né? Espero que também seja uma medida... Eu espero, na verdade, que ele cumpra, né? Qualquer tipo de pena que possa lhe ser atribuída. Porque isso é uma coisa que é o mal do jogador, né? Nunca cumpre nada. Exato. A gente tem vários casos assim, né? Tem casos aqui, inclusive no Brasil, com muito mais... vou falar a situação do Marcinho, que até citei ontem, mas a própria situação do Pedrinho, por exemplo, ex-atacante do Atlético, que tá no América Mineiro hoje. Esses dias até entrou numa confusão com o Wellington Paulista no banco de reservas, né? O Pedrinho, que também tem essa denúncia, também passa por processo criminal e mesmo assim tá ali jogando pra lá e pra cá. Acho que o único que caiu numa punição mais firme e severa foi o Daniel Alves, né? Que sim, mas é porque não foi aqui no Brasil, né? Foi pego na Espanha, exatamente, né? Exatamente. Porque o Robinho fugiu pro Brasil, né? Então. E aí, assim, o Daniel Alves está preso lá até hoje, né? O caso dele ainda está indefinido, ainda não houve o julgamento, sim, mas ele segue preso, né? Ele está cumprindo já preventivamente uma punição e, enfim, né? A gente espera que realmente esses casos... E é impressionante o número de casos, né? De jogadores que se envolvem nesse tipo de ação, né? Eles acham que não dá nada, né? Acho que jogador é intocável, que a lei pra eles não vale, que eles estão acima de tudo. Isso é verdade. E acima de todos. E eu acho que por isso que a gente vê cada vez mais a explosão de números de casos, seja com assédio, seja com nas apostas, enfim. E é o que eu sempre falo, a questão também do que acontece porque a gente tem uma educação muito fraca no Brasil, né? E principalmente para pessoas que têm uma renda menor, né? Pessoas mais humildes, né? E boa parte desses jogadores, eles saem de lugares mais humildes e eles precisam, em algum momento, com 14, com 15 anos, escolher se eles vão estudar ou se eles vão jogar, né? E tudo bem, às vezes os clubes mesmo obrigam o jogador a estudar, mas não é a mesma coisa. A gente sabe que não é. Não é uma dedicação ao estudo. O cara tá indo ali porque ele quer jogar bola. Ele só vai na escola para marcar a presença dele porque ele quer jogar futebol, porque ele quer virar profissional. E ele acaba virando profissional muitas vezes sem instrução, né? Quantas vezes esses caras que ganham um pouco de dinheiro não torram tudo tão rápido? Isso também é falta de instrução. Só que daí, obviamente, entre um crime, né? Entre bater na sua mulher, né? Da forma como foi, tem uma diferença grande, né? E nada justifica.
É isso, 12:12, então tá aí a notícia. Antony cortado, Gabriel Jesus foi chamado. E aí, você gostou da convocação do Gabriel Jesus para a seleção brasileira? Ele que já disputou Copa do Mundo, né, com a seleção brasileira, convocado. Foi inclusive um jogador muito polêmico na era Tite. E agora é chamado de volta aí. Você gostou do nome de Gabriel Jesus, sim ou não? É isso, deixe lá o seu voto, participe com a gente, vem fazer o bate-pronto conosco, participe do nosso chat no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. E um detalhe, né, o gol de placa marcado pelo Gabriel Jesus no último final de semana foi o que sem dúvida nenhuma credenciou. Ah, sem dúvida. Né? Sem golaço dúvida. marcado. Fez um golaço enfim. contra o United, né? Não sei se eu chamaria o Gabriel Jesus, né? Mas eu creio que na falta do Antony, são características bem diferentes de jogadores, Sim. na verdade, né? Antony é muito driblador, o Gabriel não. Mas não sei. O Gabriel já teve um momento dele. Pegaram muito no pé dele, como você bem citou, né, Linha? Por conta de, não fez gol em Copa e não sei o quê. E mesmo sendo convocado várias vezes, estava mal. Mas, pô, o Richarlison tá na seleção e ele tá muito mal também, né? E não só na seleção, mas no clube o Richarlison tá mal. Matheus Cunha tá na seleção também, que não tá jogando bem. O Matheus Cunha tem um potencial ainda, só que até agora nada também, né? Depois que ele voltou de lesão, simplesmente não conseguiu. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa seleção do Diniz. Aí tem 2 jogos pra testar, né?